Então, dando continuidade aqui ao nosso vídeo, né, vejam que nós estamos aqui no citosol de novo, temos com altas concentrações de cálcio, né? E aqui nós temos no núcleo também altas concentrações de cálcio, como nós vimos lá anteriormente. Então aqui, e justamente aqui, por termos altas concentrações de cálcio no citosol e no núcleo, nós estamos diante de uma célula que foi danificada por mastigadores e perfuradores, não é? Então o que acontece? Essa célula, ao ser danificada por mastigadores e perfuradores, ela libera o que nós falamos lá já no meio do vídeo, de DAMPs, padrões moleculares associados ao DAMP. E aqui nessa célula, o que é o DAMP aqui? Né? É a cistemina. E a cistemina está ligada ao que aqui? Ao receptor de reconhecimento de padrões, né? Que é o receptor que vai reconhecer esses eliciadores, né? Então pronto. Aí o que acontece? Quando esse receptor reconhece a cistemina, ele é fosforilado. Ou seja, aí entra a importância do fósforo para a imunidade do vegetal. Então nós precisamos de uma boa adubação com fósforo. Então a planta não pode ter deficiência com fósforo. Ela tem que ser uma planta bem nutrida, né? Ok. O receptor ali de reconhecimento de padrões se ligou à cistemina, foi fosforilado, e isso é um sinal para que aquela enzima chamada fosfolipase A2 interaja com esse receptor, né? Ao interagir com esse receptor, essa fosfolipase envia um sinal para o cloroplasto. Para que envia esse sinal? É para o cloroplasto retirar da sua membrana ácido linolênico, né? E para que serve esse ácido linolênico? É o que vamos ver aqui. E esse ácido linolênico foi retirado ali da membrana dos cloroplastos e passa a ser processada, passa por vários intermediários, até um desses intermediários ser transportado ao peroxissomo, né? Está ali o intermediário no peroxissomo, né? Só que já no peroxissomo ele foi convertido em ácido jasmônico. Ácido jasmônico, o que é, mais uma vez, já falei anteriormente, só lembrando, é um fito-hormônio. Então esse ácido jasmônico que está no peroxissomo, ele é liberado no citosol. E o que vai ocorrer no citosol? Além de haver altas concentrações de cálcio no citosol, vai haver altas concentrações de ácido jasmônico. Então pronto. Esse ácido jasmônico já vai desenvolver a imunidade contra mastigadores e perfuradores? Ainda não. Falta aqui um detalhe. O detalhe é que esse ácido jasmônico, ele, para ser funcional na ativação da imunidade contra mastigadores e perfuradores, ele precisa estar conjugado a um aminoácido. E neste caso, o aminoácido que estamos utilizando para exemplificar é a isoleucina, né? É a isoleucina. Então, você tem aí o ácido jasmônico conjugado à isoleucina. E o que acontece com esse complexo? Ele é transportado para o interior do núcleo, né? Está ali, e no núcleo ele vai formar um complexo vai integrar a esse complexo chamado SCF, né? E qual é a importância desse complexo? É o que vamos ver. Para isso nós trouxemos aqui para esta célula danificada o DNA. Nós temos aí o DNA, né? Vocês podem observar aqui que nós temos aqui uma proteína chamada JAS ligada aqui ao fator de transcrição MYC. Só aqui para ressaltar, fator de transcrição são proteínas que vão controlar a produção de outras proteínas. Então vejam aqui, essa proteína repressora chamada JAS está reprimindo
esse fator de transcrição chamado MYC. Então, esse complexo ECF, junto com ácido jasmônico, conjugado com isoleucina, se liga a esse repressor. Adivinhe qual é a importância de o que vai acontecer agora, né? Acho que todos já esperam. O que vai acontecer é que esse complexo vai arrastar essa proteína repressora aqui. Em outras palavras, esse complexo vai retirar essa proteína repressora do fator de transcrição MYC e vai arrastar para cá, né? E esse complexo vai se encarregar por marcar essa proteína repressora com aquilo que nós chamamos de ubiquitinas. E quando você é marcado por essas moléculas dentro da célula vegetal, isso não é uma coisa nada boa. É péssimo para essa proteína. Por quê? Porque ela vai ser degradada por esse proteassomo 26. Né? E aí sumiu. Né? Essa proteína já sai aqui desse fator de transcrição MYC. Lembrando, mais uma vez, que fatores de transcrição são proteínas que vão se acoplar ao DNA e vão controlar a produção de outras proteínas, de uma forma assim, bem geral. Então, mais uma vez, além do cálcio sinalizar ali que trata-se de um dano causado por mastigadores e perfuradores, né? E se juntar ao ácido jasmônico na sinalização desse dano causado à célula vegetal, o cálcio também atua na ativação de outras proteínas, né? Temos aqui essas duas proteínas, né? O cálcio ali atuando aqui na ativação da proteína quinase dependente de cálcio, né? Então, o cálcio ativou essa proteína quinase dependente de cálcio. Mas o cálcio também ativa essa outra proteína chamada calmodulina, né? E essas proteínas foram ativadas para quê? Para ativar outras proteínas. Vão ativar, nesse caso, fatores de transcrição. Eu disse, fatores de transcrição são proteínas que vão controlar a produção de outras proteínas, né? Como eu disse, esses todos os fatores de transcrição vão, de forma conjunta, atuar na produção de metabólitos de defesa. Na produção de metabólitos de defesa contra o quê? Contra mastigadores e perfuradores. Então, mas a função do ácido jasmônico conjugado com isoleucina não se restringe só a estimular a transcrição de genes responsivos ao ácido jasmônico. Não é só essa função. Esse ácido jasmônico conjugado à isoleucina, ele também será transportado para outras células que ainda não foram danificadas por mastigadores e perfuradores. E quando chegar lá esse ácido jasmônico conjugado com isoleucina, vai estimular também a produção de metabólitos de defesa, que é essa função dele, basicamente. Isso em outras partes que não foram danificadas. Isso dá tempo para que as outras folhas, a parte da raiz, a parte do caule, se prepare para que quando o mastigador e o perfurador chegar, ela já tenha como se defender contra essas pragas, né? Mas esse envio de sinal para as partes das plantas que ainda não foram danificadas não é uma função restrita ao ácido jasmônico. Ela também se estende a receptores tipo glutamato, né? Só que esses receptores tipo glutamato, eles já ao invés de trabalhar com hormônios, esses receptores eles vão trabalhar com sinais elétricos. Eles vão conduzir sinais elétricos para as partes não danificadas e lá vai ocorrer
a produção de metabólitos de defesa contra mastigadores e perfuradores. Então, nós chegamos aqui justamente, já que nós já vimos como é que se produz metabólitos de defesa contra mastigadores e perfuradores. Agora nós vamos ver aqui quais são os tipos de metabólitos de defesa, né? Isto é curioso, né? Então nós temos aqui metabólitos, temos os metabólitos de defesa, sendo dividido em metabólitos secundários tóxicos e proteínas antidigestivas e hidrolases. São basicamente esses três grupos de metabólitos de defesa, né? Só que os metabólitos secundários tóxicos, eles podem ser divididos em resinas, que nós vimos que as resinas são armazenadas em canais resiníferos. Podem ser, os metabólitos secundários tóxicos podem ser divididos em látex, né? Já vimos aí nos látex aqueles compostos que são bastante presentes aí no látex, que são tóxicos, os cardenolídeos. Temos os metabólitos secundários tóxicos, eles podem ser divididos também em voláteis de folhas verdes. Já quanto às proteínas antidigestivas, nós temos temos proteínas que são inibidores de alfa-amilase. Se você não tem alfa-amilase, você não degrada amido e o inseto vai ficar esfomeado, né? Temos aí as outras proteínas antidigestivas, que são as lactinas. Essas lactinas produzidas pelas plantas, elas são fantásticas, porque elas vão impedir a absorção de nutrientes pelas células epiteliais lá do intestino médio do inseto, né? Se não há absorção de nutrientes, o inseto vai ficar com deficiência nutricional e não vai ter uma boa desenvoltura para atacar a planta. Nós temos também aqui, dentre as proteínas antidigestivas, temos também as proteases de cisteína, né? Protease, quando se fala de protease, né? Então essas proteases de cisteína, elas são muito incríveis, porque elas fazem o quê? Elas rompem a membrana peritrófica do epitélio do intestino médio do inseto. Ao se romper essa membrana peritrófica, o que acontece? As células epiteliais ficam expostas a micro-organismos que eventualmente podem até ser entomopatogênicos e podem matar o inseto. Temos aqui inibidores de proteases. As plantas produzem também inibidores de proteases. O que significa você não ter uma protease? Significa que você vai ter falta de aminoácidos. Isso não é nada bom para o inseto, né? Então, quanto às hidrolases, aí nós temos enzimas como as glucanases e as quitinases, glucanases e quitinases, que são enzimas que agem ali na parede celular fúngica, né? Então, vejam aqui, a planta ela possui uma maquinaria fantástica em termos de proteínas antidigestivas, né? Isso daí, para mim, é uma tecnologia de ponta que a planta possui para se defender contra insetos. Agora, é muito interessante essa parte de voláteis de folhas verdes. Tem muita coisa bastante interessante. Vejam, os voláteis de folhas verdes, eles é que são responsáveis por atrair os inimigos naturais para perto dos insetos praga, né? Se lembram, lá no início do vídeo nós falamos de plantas repelentes. Então, plantas repelentes, o que elas têm que repele os insetos? São esses voláteis de folhas verdes, né? E são os voláteis de folhas verdes que vão inibir o forageio da planta. Agora, essa função é incrível. É incrível por quê? Porque esses voláteis de folhas verdes, vocês vejam, são compostos voláteis. Eles saem de uma folha,
se volatilizam da folha que foi atacada, vão para as folhas que ainda não foram danificadas, por exemplo, e vão lá e alertam aquela folha de que ela tem que produzir metabólitos de defesa contra mastigadores e perfuradores, né? Além disso, elas, ao se volatilizarem, vão para as plantas vizinhas e alertam essas plantas de que elas têm que se preparar, porque ali está havendo um ataque severo, por exemplo, de gafanhoto. E o que acontece com essas plantas vizinhas? Quando esses voláteis de folhas verdes chegam lá, vão diretamente, lembram lá do núcleo, vão no núcleo e ativam lá a produção do ácido jasmônico, e o ácido jasmônico vai ativar a produção de quê? De metabólitos de defesa. Então, isso é muito interessante. Então, com essa parte de vídeo, nós finalizamos aqui a imunidade contra mastigadores e perfuradores. Em outras palavras, nós finalizamos aqui a produção de metabólitos de defesa contra mastigadores e sugadores. Aliás, contra mastigadores e perfuradores, né? Porque os nossos grupos que nós temos, que nós agrupamos as pragas em mastigadores, perfuradores e sugadores. Então aqui, né, nós finalizamos a produção de metabólitos de defesa contra mastigadores e perfuradores, exatamente. Sugadores é o que nós vamos falar agora. É a partir dessa parte do vídeo que nós vamos falar. Já finalizando o vídeo, nós vamos falar como é que se desenvolve a imunidade contra sugadores e patógenos, né? Em outras palavras, como é que a planta produz metabólitos de defesa contra sugadores e patógenos, né? Então vejam aí, o que é que nós temos aqui? Nós temos ali aqui uma bactéria, né? Aqui nós temos um fungo que tem padrões moleculares associados a micro-organismos. Nesse caso, essa bactéria tem o quê? Tem um flagelo aqui, e esse fungo tem o quê? A quitina, né? Ou pode liberar algum efetor aí. Então, isso tudo será reconhecido por quê? Por este receptor, chamado receptor de reconhecimento de padrões. E o que vai acontecer com esse receptor quando ele reconhecer os eliciadores? O que vai acontecer? Vai ocorrer a ativação dessa enzima, né? Vejam que o receptor está localizado onde? Na membrana plasmática, né? E, aliás, essa estrutura aqui eu nem detalhei, porque você já conhece essa estrutura celular. Então, o receptor aqui de reconhecimento de padrões está localizado na membrana plasmática, como vimos no início do vídeo. E aqui nós temos essa enzima, chamada a enzima NADP oxidase, também localizada sobre a membrana plasmática. E qual é a função dessa enzima? Nós vimos que esse receptor ativou essa enzima NADP oxidase. Qual é a função dessa enzima? É pegar o oxigênio elementar e produzir espécies reativas de oxigênio. Quais são as espécies reativas de oxigênio que nós temos? Aqui, nós temos o ânion superóxido, o primeiro aqui o ânion superóxido, temos o segundo o radical hidroxila, e temos por último, o mais famoso e o mais conhecido de todos, o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. Quem nunca comprou água oxigenada aí na farmácia para fazer um curativo, né? Eu particularmente já comprei. Quando eu comprei essa água oxigenada, qual era o meu objetivo? Era eliminar alguns micro-organismos que estivessem na superfície da minha ferida. Então a planta, ela produziu a sua água oxigenada ali na membrana plasmática. Ela vai pegar essa água oxigenada e vai fazer o quê? Vai combater os micro-organismos que estão atacando ela. E esses micro-organismos, só lembrando, eles vieram do ano. Porque eu comecei aqui como se fosse algo só relacionado a patógenos.
Não, se vocês lembrarem lá no início do vídeo, vão perceber que esses micro-organismos, nesse contexto desse vídeo, eles foram injetados pelo estilete do sugador, de um pulgão, né? Por exemplo, né? Então essas espécies reativas vão combater aqueles micro-organismos injetados pelos sugadores. Bom, mas a planta vai se contentar com essa estratégia, e se isso der errado? A planta não é como nós, não confia só em uma solução, ela tem várias alternativas. E se isso der errado, o que a planta faz? A planta, claro que ela tem um plano B. Qual é o plano B dela? É ativar os canais de cálcio. Esses canais de cálcio estão localizados onde? Na membrana plasmática. Se são canais de cálcio, vão permitir o quê? O influxo de cálcio para o citosol, ou seja, a entrada de cálcio para o citosol. Então entrou cálcio lá no citosol. Bom, essa história de entrar cálcio dentro do citosol já vimos, né? Mas nesse caso específico, qual é a função desse cálcio? É ativar esta enzima chamada ácido nítrico sintase. E qual é a importância dessa enzima? A importância dessa enzima é o quê? Pegar este aminoácido chamado arginina e transformar em óxido nítrico. Então está aí o óxido nítrico. Então, o óxido nítrico mais o peróxido de hidrogênio é que vai causar, que vocês estão vendo aqui circundado em amarelo, essa necrose que está ali naquela folha. Que é o que nós chamamos de resposta de hipersensibilidade contra sugadores e patógenos. Então, às vezes, se você vir lá a sua planta com uma necrose localizada ali em uma folha ou outra, pode ser o ataque de um patógeno, de uma bactéria, de um fungo. Pode ser que um sugador chegou lá e injetou isso. Ao sugar a seiva lá do floema, dos feixes vasculares, o sugador deixou lá a bactéria e o fungo ou o homiceto, e ali a planta teve essa necrose. Isso é o quê? Isso é para a gente ficar desesperado com essa necrose localizada? Nem tanto, nem tanto. Porque vejam, essa necrose, quem é que provocou essa necrose? Foi o inseto praga ou foi a planta? Até esse ponto do vídeo. Pelo que nós vemos aqui, né? Foi a planta, porque eu estou falando aqui da parede celular vegetal, membrana plasmática vegetal, citosol vegetal. Então nós estamos aqui falando da maquinaria da planta agindo, produziu espécies reativas de oxigênio e óxido nítrico e levou à produção dessa necrose. Ela mesma provocou essa necrose. E essa necrose ela se inicia com o quê? Com a lignificação da parede celular. E se há uma lignificação, há um fortalecimento da parede celular, isso é para quê? É para impedir a saída desse patógeno dali. É para que ele fique circunscrito àquela folha, àquela região específica. Então a planta, com essas espécies reativas, ela degrada a membrana, degrada a proteína, degrada ácidos nucleicos, entre outras coisas, e vai matando a célula, vai matando essa célula, e provoca o que nós chamamos de morte celular programada. Então mata ali aquelas células que estão ali, que foram infectadas e as células que estão na circunvizinhança. E com o avanço dessa morte celular, você vai ter a senescência da folha, a morte da folha, e essa folha cai. E quando ela cai, também cai o quê? Caem os vírus, cai ali se tiver algum sugador, cai o fungo, e a planta se livra daqueles patógenos. Mas será que a planta ela só pensa nessa estratégia de que vou eliminar o ataque por fungos, por bactérias localmente? Claro que não, né? Porque os fungos,
Eles produzem micélios rapidamente. As bactérias também colonizam a planta de forma rápida e podem se proliferar sem que a planta tenha percebido essa movimentação do fungo, que são micro-organismos, por vezes, muito agressivos, né? Muito virulentos. Então, o que acontece aqui? Essa folha ali, a planta resolveu o problema nessa folha. Perdeu essa folha, né? Mas essa solução não se restringe aqui. Ela também prepara outro mecanismo para as folhas que estão mais distantes da região da infecção. Ok, mas nós vamos continuar aqui nessa resposta de hipersensibilidade. Então nós estamos no núcleo. Então aqui no núcleo nós temos no citosol essas proteínas chamadas de NPR1. NPR1, o que é essa proteína? NPR1 é uma proteína que nós vimos lá como aquelas proteínas calmodulina ligada ao cálcio, as proteínas quinases dependentes de cálcio ligadas a cálcio. A proteína NPR1 tem praticamente a mesma função aqui na imunidade que vai ser desencadeada contra sugadores e patógenos. Então essa proteína NPR1 ela serve para quê? Para produzir metabólitos de defesa contra sugadores e patógenos. Então, como é que essa proteína age, né? Como é que essa proteína age? E a outra pergunta que é pertinente neste momento de vida é: será que essa proteína ela foi ativada? Ela ativou a produção de metabólitos de defesa aqui na necrose? Nessa folha que está morrendo, ela ativou? Isso é que nós vamos ver mais para frente. Mas vamos ver primeiro, para entendermos melhor o funcionamento desta proteína, vamos ver uma condição sem infecção, que é uma condição ideal. Então nós temos, numa condição sem infecção, nós temos essa proteína NPR1 na sua forma, na sua configuração oligomérica, né? E ela está onde? Aqui no citosol. Se está numa formação oligomérica, quer dizer que ela não está sozinha, está com duas ou mais proteínas. Então ela está aí. Ok? Então ela dificilmente vai entrar no núcleo. Mas ela pode entrar. Só que lá dentro do núcleo, numa condição sem infecção, guardem isso, uma condição sem infecção no núcleo, é uma condição onde você tem baixas concentrações de ácido salicílico. Então, se você tem baixas concentrações de ácido salicílico no núcleo, essa proteína chamada proteína NPR3, ela estará inativa. Por quê? Porque essa proteína NPR3 ela só funciona numa condição de alta concentração de ácido salicílico. Então, se a proteína NPR1 eventualmente entrar no núcleo, ela vai se ligar a uma proteína que está ativa, que neste caso a proteína ativa é a proteína NPR4. É uma proteína que ela sempre está ativa numa condição de baixas concentrações de ácido salicílico. Vejam que aqui, nessa condição sem infecção, as concentrações de ácido salicílico elas são baixas, mas também podemos dizer que elas tendem a zero, né? Porque, como eu disse lá no início do vídeo, o ácido salicílico está associado à presença de MAMPs, de padrões moleculares associados a micro-organismos e a sugadores. Então, o ácido salicílico faz sentido o ácido salicílico numa condição sem infecção estar em baixas concentrações, né? Então tem que acompanhar o raciocínio todo, desde lá do início do vídeo até aqui. Porque aqui praticamente nós já juntamos todas as informações. Então, aquela proteína NPR4 se ligou à proteína NPR1, e aqui uma outra proteína se liga a essas três. É a colin 3. Se ligou ali, e vejam que vocês têm um complexo.
Quando a gente tem um complexo, e o que ocorre? Ocorre a marcação dessas proteínas NPR1 por ubiquitinas. Essa proteína 1 foi marcada por ubiquitinas. Como eu disse lá anteriormente, o que acontece quando essas proteínas estão marcadas por ubiquitinas? Elas vão ser degradadas no proteassomo 26S. Então, veja, uma condição sem infecção, você não tem a proteína, o funcionamento da proteína NPR1. Isso faz todo sentido, porque numa condição sem infecção, por que eu quero uma proteína que vai produzir metabólitos de defesa contra sugadores e patógenos, né? Ou contra sugadores que vão inocular na planta vírus, bactérias, fungos ou micetos. Para que eu preciso dessa proteína? Para nada. Então a planta não vai gastar energia com essa proteína, ela degrada ela. Agora, a nossa situação da qual nós vínhamos falando é uma resposta de hipersensibilidade. Se você tem uma resposta de hipersensibilidade, significa que você tem uma infecção primária. Então nós estamos diante de uma infecção primária aqui. Então, mas qual é o cenário envolvendo a proteína NPR1 numa situação de infecção primária? Vamos ver o que acontece com a configuração da proteína NPR1 no citosol, por exemplo. O que acontece? Epa, estranhei isso. Está na formação oligomérica de novo? Poxa, será que foi um erro aqui? Não foi, não. É essa configuração mesmo, oligomérica. Por quê? Porque essa configuração oligomérica ela está associada a um ambiente mais oxidativo. E, de fato, aqui nós temos, numa resposta de hipersensibilidade, nós temos um ambiente mais oxidativo. Por quê? Porque nós temos as espécies reativas de oxigênio, né? Que nós mostramos ali como que eram produzidas, que são elas que vão levar a necrose que ocorreu ali na folha. Então, mas como eu disse no slide, mas antes disso, aqui na infecção primária, o que nós temos? Agora, e isso é diferente do que ocorreu numa condição sem infecção. Na infecção primária nós temos já alta concentração de quê? De ácido salicílico. Então, quando há uma infecção por patógenos, vírus, bactérias, fungos, vai ocorrer o quê? Aumento da concentração de ácido salicílico. E se um sugador vai lá, coloca o estilete lá no fluema e tira a ceva, vai ocorrer o quê? O aumento da concentração do ácido salicílico. Então, já vimos aqui uma condição que ocorre na infecção primária. Okay. Mas se há grande quantidade de ácido salicílico, o que ocorre? Esse ácido salicílico vai se ligar a essa proteína NPR4. Se ligou a essa proteína NPR4, esse ácido salicílico inativa essa proteína. Vejam que numa condição sem infecção, essa proteína NPR4 foi ela que levou à degradação da proteína NPR1. Mas numa condição de infecção primária, já não é ela, né? Por quê? Porque a proteína NPR3 é ativada por altas concentrações de ácido salicílico. Então ela foi ativada por altas concentrações de ácido salicílico. A proteína NPR3 foi ativada por altas concentrações de ácido salicílico e pega aqui a proteína NPR3 e arrasta para a marcação com ubiquitinas e leva à degradação dessa proteína. Então, de novo, a proteína NPR3 está sendo degradada. Epa, está ficando confuso, né? Mas não está não, vejam só. Vamos pensar aqui o que aconteceu, o que a planta está planejando aqui para esses patógenos, esses sugadores, né? Ela aqui degrada essa proteína para não se produzir metabólitos de defesa contra sugadores e patógenos. É isso que ela quer mesmo. Por quê? Não faz sentido você produzir metabólitos de defesa. É uma folha que vai senescer, que já está senescendo.
É uma folha que já está em morte celular programada. Por que você vai produzir metabólitos de defesa? Faz sentido? Não faz sentido nenhum. Então, com isso nós vimos, e isso também faz parte da resposta de hipersensibilidade, né? Além da morte celular programada desencadeada por espécies reativas de oxigênio e óxido nítrico, nós temos também a não produção de metabólitos de defesa contra sugadores e patógenos, e temos também a alta concentração de ácido salicílico, atuando aqui com a resposta de hipersensibilidade. Só que por aqui tudo bem, mas o que? Vamos ver o que acontece nessa outra região aqui, essa região aqui circundada aqui em branco. O que acontece? Porque aqui não há necrose, não há morte celular programada, não há resposta de hipersensibilidade. Mas o que está acontecendo aqui? É o que nós vamos ver agora aqui, né? Então vamos sair de uma condição sem infecção e vamos aqui, ou melhor, estamos saindo de uma condição de infecção primária e vamos aqui para uma condição aqui em que poderia ocorrer uma infecção secundária. Só que não vai ocorrer. Vocês vão ver por quê, né? Então vejam aqui, a primeira coisa de diferente que nos deparamos quando olhamos para o citossol da célula vegetal, nós observamos que as proteínas NPR1 estão na forma monomérica, já não estão na forma oligomérica, porque a forma oligomérica ela está associada com um ambiente citosólico mais oxidativo. Já a forma monomérica ela está associada a uma forma citosólica mais redutora. Oligomérica, citosol mais oxidativo. Monomérica, citosol mais redutor. Então pronto. Facilmente, se você tem uma proteína isolada, ela tende a entrar com maior facilidade dentro da célula. É mais fácil entrar uma proteína do que duas de uma vez aí, né? Dentro da célula não, dentro do núcleo, né? Porque nós estamos trabalhando aqui já a nível do núcleo, né? Não da membrana plasmática. Não da membrana plasmática, mas do núcleo. Então aquela proteína NPR1 entrou no núcleo, e aqui no núcleo nós vemos que quando olhamos para o núcleo dessas folhas mais distais, nós observamos altas concentrações, concentrações altas não, nós observamos concentrações intermediárias de quê? De ácido salicílico. Essas concentrações estão entre as concentrações da infecção primária, que são altas, e as concentrações de um cenário sem infecção, que tendem a zero. Então aqui nós temos concentrações intermediárias de ácido salicílico, ok? Então pronto, o que acontece aí? Essa proteína NPR3 ela vai atuar? Ela não vai atuar, por quê? Porque nós falamos que essa proteína NPR3 ela só funciona num cenário de alta concentração de ácido salicílico. Então ela já está inativada. Menos um problema para a proteína NPR1, que é a proteína que produz metabólitos de defesa contra sugadores e patógenos. Agora, e a proteína NPR4, ela estará ativada? Também não. Por quê? Porque a proteína NPR4 ela é altamente sensível à presença de ácido salicílico. Então aqui, como nós temos nesse núcleo um cenário de condições intermediárias de ácido salicílico, essa proteína aqui, NPR4, ela rapidamente vai perceber aquelas concentrações de ácido salicílico e vai se ligar ao ácido salicílico e ela vai ficar inativada. Então, o caminho aí está aberto para a proteína NPR1. Veja. Então, o que vai acontecer? Ali, o que é que nós temos agora? Nós temos aqui o DNA, e aqui nós temos o que? Fator de transcrição. E como eu disse, com base no conceito deste vídeo,
fatores de transcrição são proteínas que vão controlar a produção de outras proteínas. Então nós temos aqui o fator de transcrição, temos o DNA e temos aqui a proteína NPR1. Vejam o que ela vai fazer. O que ela fez? Se ligou ao fator de transcrição. E se liga ao fator de transcrição e ativa esse fator de transcrição. Esse fator de transcrição faz o quê? Vai, ativar a produção de metabólitos de defesa contra sugadores e patógenos. Ou vai aqui ativar a transcrição de genes relacionados a patogênios. E isso nós estamos diante de quê, então, quando falamos disso? Estamos diante daquilo que todo mundo fala de resistência sistêmica adquirida. É isso que nós temos aí agora. E a resistência sistêmica adquirida ocorre em que folha? Na folha necrosada ou nas folhas mais esverdeadas que ainda não foram atacadas por sugadores nem por patógenos? Justamente, vai ocorrer ali naquelas folhas esverdeadas, nas folhas que estão bonitas, que ainda não foram atacadas. Por quê? Porque não faz sentido a planta perder muita energia com a folha que já foi danificada. Então, nessas folhas mais verdes, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a produção de metabólitos de defesa, como o ariete contra sugadores e patógenos. Então, quando esses sugadores e patógenos chegarem ali, a planta já está com todo o arsenal ali para se defender contra o inseto praga e os patógenos que poderiam ser injetados. Então, isso é que é resistência sistêmica adquirida, né? Então, nós temos aqui, podemos dizer aqui em outras palavras, que uma infecção primária que leva à resposta de hipersensibilidade, ela induz a resistência sistêmica adquirida. E já para finalizar este vídeo, nós chegamos na resistência sistêmica induzida. E isto aqui é a coisa mais interessante, né? Muito interessante. Inclusive, eu já vou mostrar aqui o meu livro, que eu vou deixar vou deixar aqui no canal o link para vocês acessar. Vejam ali o livro. Esse livro aqui é sobre inoculação. Estão vendo aí, não sei se dá para ver muito bem, mas podem acessar o link aí e ver com melhores detalhes. Você tem aqui inoculação, né? Tem inoculação aqui com nódulos, diferentes tipos de nódulos, com diferentes tipos de bactérias. Então, dá para ter uma boa noção aqui sobre o que é inoculação, né? Então, aqui nós temos aqui a resistência sistêmica induzida. O que é essa resistência sistêmica induzida? Isso é basicamente você pegar inoculantes de micro-organismos benéficos e colocar na raiz, e você inocula ali. Você inoculou ali, por exemplo, com fungos micorrízicos, com fungos dark septates, com risóbios, com algumas estirpes de pseudomonas, algumas estirpes de bacilos, né? Com micro-organismos benéficos. Quando você inocula com micro-organismos benéficos, o que acontece com uma planta inoculada? Isso nós queremos estabelecer essa comparação com relação quando ocorrer um ataque, né? Você tem uma planta inoculada, quando ocorre um ataque com aqueles dois grupos que nós vimos lá de insetos pragas. O que acontece quando essa planta inoculada for forageada por exemplo, pulgões, que são sugadores? O que acontece com essa planta inoculada quando ela for forageada por lagartas, que são insetos representantes aí dos mastigadores? O que acontece? Esses insetos pragas vão ter mais dificuldade de atacar essa planta. Não vai ser fácil, porque aqueles micro-organismos que você colocou ali com inoculante na raiz,
induziram, já alteraram a bioquímica, a fisiologia e até, em termos moleculares, a planta que você inoculou. Então essa planta, ela começa, quando o ataque vai iniciar, quando o forageio vai iniciar sobre ela já se lignifica com maior facilidade, ela fortalece a parede celular dela. Então esses insetos terão dificuldade. E ela já produz uma maior diversidade de metabólitos secundários. Por quê? Porque, inclusive, essas plantas inoculadas, elas já alteram a composição dos metabólitos secundários tóxicos. E vejam que essa planta ainda tem maior quantidade de hidrolases, que nós exemplificamos nesse vídeo, como as glucanases, quitinases, né? Tem uma série de outras enzimas, mas nós destacamos essas principalmente. Então é uma planta que ela já tem o mecanismo de defesa contra sugadores, contra mastigadores, perfuradores, mais potencializado, né? Essa planta tem esses mecanismos mais potencializados. Então ela vai se defender com maior facilidade do que aquelas plantas que não foram inoculadas. Essa é uma das importâncias da inoculação, além de fornecerem nitrogênio, conforme eu destaco aqui, na fixação biológica de nitrogênio. Aqui já essas são bactérias, são rizóbios que vão fornecer nitrogênio para as leguminosas aqui. Mas nesse caso nós já estamos vendo outro caso, que é a inoculação atuando como mitigando o estresse abiótico. O estresse biótico, nesse caso. Então, está aqui o nosso livro. Acessem aí, baixam, leiam. Tem muitos assuntos interessantes e que, inclusive, vão ajudar no entendimento desse vídeo.